Dr. Rui entrando, boa noite pessoal. Hoje é live com o Dr. Rui. Vamos convidar ele aqui, aceitar já no... Esperar o Dr. Rui entrar. Oi, tudo bem? Olá, boa noite, Dr. Rui. Boa noite, como é que tá? Tudo bem? Tudo certo, não vejo o senhor só. Agora está me vendo. Agora sim. Como é que tá o senhor? Então, graças a Deus, tudo em ordem. Um prazer ter o senhor aqui na live. Um prazer ter Opa! o senhor no nosso curso de terapias injetáveis. E principalmente com um tema tão importante para quem principalmente está iniciando, né, terapia injetável. E vou falar até de alguns casos que eu venho acompanhando, tanto por histórico de trabalhar com terapias injetáveis lá pelo laboratório, mas também por acompanhar aqui no Instagram. Porque é muito comum. Por que eu fui atrás do senhor para trazer esse tema para a gente no curso? Porque tem muita gente trabalhando aí com terapias injetáveis há muitos anos, inclusive, e fazem um certo marketing aqui no Instagram, mostra videozinho lá do pessoal tomando soro, e aí a gente vai ver várias inconformidades, né, na sala de infusão. Então eu gostaria de abordar, trazer esse tema aqui com o doutor, para a gente poder trazer um pouquinho mais de atenção, inclusive para aqueles que já trabalham com terapia injetável. Mas, de antemão, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, falasse um pouquinho do teu trabalho, falasse um pouquinho da Embravisa, o que o senhor já vem, os anos aí que vem percorrendo com esse tipo de trabalho. Por favor, doutor. Certo, tá legal. Bom, antes de mais nada, o prazer é meu de participar do curso e estar participando desse nosso bate-papo aqui nessa live. Não é porque eu trabalho nessa área, mas assim, realmente é muito importante que os profissionais que vão iniciar nessa área de injetáveis tenham um conhecimento regulatório, porque não basta você ter uma boa instalação, né? Não basta você ter um bom conhecimento técnico se você não tiver conhecimento sobre a questão regulatória. Você vai poder ter sérios problemas aí na sua atividade profissional. Então, é importante a gente ressaltar que, diferente de outras especialidades, os injetáveis não exigem uma grande demanda em termos de aparelhos, em termos de equipamentos, muitas vezes caríssimos. É relativamente simples, mas, ao mesmo tempo, nós temos que se atentar para algumas questões que são muito importantes para que você consiga realmente obter o sucesso. Eu acho que a pessoa vai entrar numa nova especialidade, numa nova área, ela busca um sucesso profissional, né? Então, é importante que a pessoa esteja realmente preparada para isso, e essa questão sanitária, ela é um tanto quanto, muitas vezes assusta as pessoas, né? Porque, às vezes, o pessoal, mesmo colegas meus de faculdade, tudo falam que você fala assim, nossa, é muito difícil. Não, é que, na verdade, é complicado. Difícil propriamente não é, mas é complicado. No meu histórico profissional, eu sou especialista em vigilância sanitária, em saúde pública. Eu fui diretor aqui da Vigilância Sanitária de São Paulo, na área do Estado de São Paulo, né? Na área de serviço de saúde, por 8 anos. Depois eu saí da vigilância e fui para o IANSP. O IANSP é o Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, lá tendo cargo de coordenador da equipe de auditoria sanitária hospitalar. Tá? Então, assim, eu já tenho muito tempo nessa área, a gente já viu muita coisa, mesmo lá no Embravisa, que é o Instituto Brasileiro de Auditoria em Vigilância Sanitária, foi uma entidade que eu fundei junto com outras pessoas que são também da área de regulação, né? E a gente, desde 2003, a gente desenvolve várias atividades com vários segmentos, né? Principalmente na prestação de serviço de saúde. E a gente percebe que é realmente um desconhecimento muito grande, e o que acarreta, muitas vezes, um grande problema para o profissional. E a gente tenta, com isso, passar algumas informações básicas para que as pessoas entendam que é uma sequência de passos que devem ser adequados, que devem ser atendidos, para que você consiga fazer a sua atividade tranquilamente, sem ter dor de cabeça, né? Mas não dá para você começar uma atividade dessa sem ter algum conhecimento regulatório, por menor que seja, porque senão realmente você vai
se complicar. Até porque envolvem vários fatores, né? São desde a parte de documentação, a parte de estrutura física, equipamentos obrigatórios, alguns contratos com empresas terceirizadas também, que se você não faz, E não estiver tudo dentro das exigências, você pode até ser um motivo de fechamento ou uma interdição, assim como acontece com qualquer outro ambiente de saúde, né? exatamente. Veja, isso daí acontece, na verdade, a adequação para quem quer, para quem pretende ter uma clínica que vai instalar um centro de infusão nessa clínica, né? A adequação começa com o próprio objeto social, no contrato Uhum. social, o correto enquadramento da CNAE. CNAE, para quem não sabe, é um código que é da Classificação Nacional de Atividade Econômica. Qualquer atividade econômica que você faça no Brasil, existe uma codificação. Sim. E nós temos, na área de clínica ambulatorial, 3 códigos que devem ser utilizados quando você vai atuar nessa questão aí dos injetáveis, né? Uhum. Porque senão você depois acaba tendo problema. Pela classificação, existe uma RDC. RDC é Resolução da Diretoria Colegiada, é um instrumento que a Anvisa faz, são as normas da Anvisa, né? Uhum. E uma delas que classifica o grau de risco, né, Entendi. das atividades. Então, a atividade médica, por si só, já é considerada uma atividade, via de regra, de alto risco. Só o Tá? fato Porque de ter você... consulta, no caso, sem procedimento, já é Na verdade, assim, a consulta propriamente dita, quando você tem, por exemplo, um clínico geral, um pediatra que só faz realmente consulta, ainda não é de alto risco. Mas a partir do momento que você começa a fazer exames complementares, entendi. né, e procedimentos cirúrgicos, porque pelo entendimento tanto da vigilância como dos próprios conselhos de medicina, tá? A atividade de injetáveis se equipara a um pequeno procedimento cirúrgico, em termos de Entendi. risco, né? Então, você tem que ter uma adequação, depois passa aí sim pelo que você falou, da adequação das áreas físicas, existem normas e regras para isso, né? Uhum. E aí depois começa mais a parte operacional, né? De você montar uma equipe de trabalho, é importante isso, porque os injetáveis, eles exigem que você tenha uma equipe, né, Uhum. tipo formado por enfermeira, técnico de enfermagem, né, e todo um cuidado que passa, inclusive, e aí é bem na sua área, que passa pela qualificação dos fornecedores, né. Exato. Então, é muito importante, eu sempre falo isso, tome cuidado de quem você compra os seus insumos, principalmente produtos manipulados, tá? Na área da manipulação de produtos, a área de injetáveis é uma das que mais exige do fabricante. Por quê? Porque você tem que ter uma série de requisitos de qualidade para que realmente o produto seja um produto seguro, né? Seguro e eficaz. Então, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado, porque a Anvisa vai exigir que você qualifique o seu fornecedor. Né? Exato. Qualificar significa você ver toda a Procedência. documentação que essa farmácia, que a farmácia de manipulação tem que ter, né? Porque senão você corre o risco de ter uma mudança de fornecedor, muitas vezes pode ocasionar um dissabor para você, né? Uhum. Ou um sabor, né? Não ter o teu objeto sendo alcançado da forma que você esperava alcançar, ou pior ainda, você ter uma intercorrência com o paciente, porque Com você certeza. pode ter não feito dentro dos padrões preconizados, né? Então, Interessante, doutor, isso é uma das ter coisas. citado É. isso. Porque eu venho falando isso continuamente em Hum, todos os cursos que eu dou, tanto sobre implantes sim. quanto sobre procedimentos injetáveis, Hum, sobre a necessidade de qualificação do fornecedor. Por quê? Quando a gente entra hum, em alguns aspectos de documentação do fornecedor, controles de qualidade, análise de hum, medicamento, quando a gente entra nesse assunto, hum, para mim, que sou farmacêutico, ok, isso é algo que faz parte da minha rotina. Mas o médico, ele quer sim. pular essa parte.
E não dá para pular essa parte porque ele é tão responsável quanto a farmácia quando o medicamento é feito dentro do consultório. É diferente de você fazer uma prescrição e dar a liberdade para o paciente comprar na farmácia que ele quiser. Aí é diferente. Sim. Agora, quando é você que compra o medicamento e faz essa administração dentro do seu consultório, você é corresponsável. E a gente sabe que Exatamente. não é porque estão abrindo hoje inúmeros laboratórios, principalmente dessa parte de estéreis, que todos eles têm a qualidade que deveria. A gente sabe que, infelizmente, ainda não são todas as regionais de vigilância sanitária que tem ainda todo aquele conhecimento, né, de fiscalização também para essa área de estéreo que ainda é muito novo, ainda se enquadra, parcialmente se enquadra como indústria, parcialmente se enquadra como farmácia de manipulação. Então, até para vigilância sanitária, essas questões ainda são complicadas. Então, faz parte, sim, do médico qualificar esses laboratórios, porque ele vai ser corresponsável lá dentro da clínica dele. É o que eu sempre falo, tecnicamente falando, e aí o profissional de saúde tem mais, ele consegue entender isso de uma forma mais fácil. Não adianta, por exemplo, você ter, porque existe muito medo, de uma forma geral, quando você fala de uma substância injetável, né? A questão, por exemplo, da esterilização dela. Né? Então, olha, será que está estéreo? Tudo bem, a esterilização com certeza é fundamental. Exato. Mas a gente tem que entender também que a gente tem a questão da pirogenia. Né? Por isso que a farmácia de manipulação que faz injetável, ela tem que ter toda uma adequação de área limpa, você tem que ter todo um cuidado de contagem de partículas na área de manipulação, porque você não pode. É o que eu falo, você não pode fazer uma vitamina D injetável com poeira dentro. Exatamente. Tá certo? O paciente vai ter uma reação absurdamente grande, uma reação pirogênica, que é muito ruim de acontecer isso, tá certo? E claro que você vai ter que ter, por isso que eu digo que existem vários, como em qualquer lugar, né? Qualquer atividade econômica profissional, você tem um bom profissional e um profissional Exato. Que não é, né, aquela coisa. Então a gente tem que perguntar, porque é o que eu sempre falo, se você tem uma clínica de injetáveis e eu vou como teu paciente, eu vou na tua clínica, eu estou confiando que você fez toda a qualificação. Eu não quero saber quem te fornece, eu quero saber que você tenha. Então, foi o que você falou, a responsabilidade ela é sempre compartilhada. Exato. Não é só a responsabilidade do laboratório que está te fornecendo, e sim também do profissional. Por isso que é importante, e isso é um dos aspectos que as vigilâncias sanitárias, de uma forma geral, sempre estão pedindo. O produto manipulado, ele não precisa de registro na Anvisa, né? Porque ele é feito sob prescrição ou, então, através de contratos de fornecimento, mas, de qualquer maneira, a qualificação do fornecedor, você ter à disposição de uma inspeção sanitária ou de quem quer que seja, a documentação, olha, eu comprei deste laboratório aqui, está aqui a documentação dele, está tudo certinho, é outra coisa, quer dizer, isso já mostra numa fiscalização, e eu posso falar porque eu já tive do outro lado da mesa, né? Quando você vai fazer uma inspeção sanitária, você percebe que a pessoa já sabe o que ela tem que fazer, você fica muito mais tranquilo. A inspeção se transcorre de uma forma bem mais tranquila. Agora, quando você começa, você pergunta, tem qualificação? A pessoa nem sabe o que é. Ah, mas você tem procedimento operacional padronizado? O que é isso? Você tem manual de boas práticas? O que é isso? Você tem PGRSS? Nossa, eu nunca ouvi falar. Aí a coisa complica. Então, isso acontece muito no primeiro ano, principalmente, né, de atuação de um laboratório novo, por exemplo. Porque o que acontece? Isso. Os laboratórios, eles abrem com um alvará, uma licença de funcionamento, mas a primeira fiscalização de fluxo, principalmente, dos registros, tudo vai acontecer na primeira renovação. E aí sim é onde a gente tem a fiscalização mais importante.
E é onde muitas empresas acabam passando por um período de interdição. Então, assim, quando existe um laboratório novo, muito mais atenção, né? Poxa, opa, abriu um laboratório novo, então eu preciso saber o que eu posso cobrar desse laboratório. Eu, como médico, no caso, o que eu devo cobrar desse laboratório novo? Quais são os controles de qualidade que ele deveria ter? Quais são as documentações, os registros, as análises? Então, o médico precisa também saber o que ele deve poder e pode cobrar de um laboratório. É muito interessante para padronizar ali a tua qualidade dos serviços prestados dentro do teu consultório. Claro. Agora, em relação aos quinais, que o doutor falou, se um médico que ainda não faz procedimento em clínica, em consultório, e ele passa a trabalhar, então, com um procedimento endovenoso, ele vai ter que fazer, primeiramente, uma alteração desse CNPJ, os quinais, e aí para depois poder trabalhar com esse tipo de procedimento? Sim, o primeiro passo é você ter, porque a classificação da CNAE, ela vem em decorrência do objeto social, né? O objeto social é aquela parte do contrato que diz para que serve a empresa, né? Então, o que acontece? Você tem que ter um contrato social que englobe tanto a realização de consulta, como de exames complementares e procedimentos cirúrgicos, para que aí você esteja adequado, tanto para fazer a parte de implantes, né, como para fazer a parte de injetáveis. Então, isso é o primeiro passo para que você consiga estar adequado. E, a partir daí, a gente desenvolveu lá no Embravisa, até por conta da experiência que a gente tem de tantos anos na área, um modelo de trabalho que é chamado de gestão regulatória, né? Então, o que é gestão regulatória? É justamente isso, é pegar desde o começo, ir acertando, começar com um bom objeto social. Você imagina o seguinte, por exemplo, se o médico ele colocar no objeto social dele a palavra estética, procedimentos estéticos, eles correm o risco de logo de cara, já responder um processo ético. Tá? Porque o CRM não aceita o uso dessas expressões num objeto social. Tá? Então, isso já é uma questão importante, porque muitas vezes você vai ter aí a questão de colocar um negócio desse, aí o processo não sai do CRM, demora, aí vai, e numa dessas, muitas vezes, a pessoa já alugou um local, já está fazendo, já comprou equipamento, já começou a fazer, e não pode começar a trabalhar porque a documentação não anda. E não anda por quê? Porque o conselho demora? Não, o conselho ele pode até demorar em alguns casos, assim como a vigilância, mas é importantíssimo que a coisa entre certa. Se não entra certo, aí a coisa fica, e aí começam as complicações. Então, na gestão regulatória é isso. Aí depois, dependendo das atividades que o profissional deseja realizar, vamos supor, tem pessoas que podem fazer um centro de formação e falar assim, olha, eu quero fazer consulta intramuscular e endovenoso, só, não vou fazer mais nada. Perfeito, é uma situação. Aí pode ter a pessoa que fala assim, não, olha, eu quero fazer consulta intramuscular, endovenoso e colocar implante. Tá? É outra situação. Pode ter ainda, falar assim, olha, eu tenho na minha clínica já um oftalmo, por exemplo, né? E tenho, sei lá, um dermatologista, tá? Que faz alguns procedimentos pequenos, biópsias e alguns procedimentos dermatológicos de caráter cirúrgico. Também aí é outra coisa. Então, cada caso é um caso. Não se trata de ser assim, em cima do muro. Não. É assim. Existem 3 códigos CNAE para atividade de clínica ambulatorial. Isso é muito importante. Isso é uma atividade ambulatorial. Não é uma atividade exclusivamente hospitalar. Tá? Tanto é que você pode fazer cirurgias numa clínica, em unidade ambulatorial, e claro que por conta disso você pode também fazer aplicação. Agora, para isso é importante, e aí é lógico, é bem na sua área da farmácia, você sabe que tem algumas substâncias, alguns medicamentos que são de uso exclusivamente hospitalar. Tá? E aí, quando você tem um uso exclusivamente hospitalar, você não deve fazer o uso numa clínica. É lógico, você está contradizendo a finalidade e as restrições do produto. Tá? Então, todo esse trabalho
ele tem que ser avaliado, o profissional tem que estar ciente disso, para que ele faça a coisa correta, e depois tem as questões aí de você ter inserido no sistema de notificação de efeitos adversos, né, que é um sistema da Anvisa, que você vai, por exemplo, você fez uma infusão no paciente, e depois de um determinado tempo ele começa a apresentar taquicardia, algum tipo de alteração de estado, né? O que vai acontecer? Isso pode ter sido um problema, às vezes, na própria concentração, na própria diluição do produto, pode ter sido um erro técnico e pode ser um erro do produto também, né? Então, a Anvisa, no sentido de fazer uma investigação, ela sempre vai fazer isso, e uma das coisas que o profissional que faz endovenoso tem que ter é se inserir no sistema chamado Notivisa, o sistema de notificação da Anvisa, tá? Então, isso é uma outra questão. Depois disso, é óbvio, quem faz a parte de endovenoso, principalmente, mesmo intramuscular, ele gera uma quantidade considerável de resíduos, né? E para isso é necessário que se atenda aí o que está descrito na resolução da Anvisa, na RDC 282, que fala do gerenciamento de resíduos. Você precisa também adotar alguns procedimentos aí para ter. Enfim, basicamente são essas questões. E também, uma coisa que a Anvisa tem pedido muito, inclusive para laboratórios, né? Eu acho que você já deve ter tido essa experiência, é a questão da educação continuada. Com certeza. Né? É muito importante que você mantenha a tua equipe atualizada, você tem que fazer alguns treinamentos, algumas coisas periodicamente, para que a pessoa esteja realmente adequada, tem que ter certificado esses treinamentos, tem que ser de assuntos diversos também. Então, isso tudo são questões aí que, se a pessoa souber e já se planejar para fazer, faz a coisa tranquilo, não vai ter dor de cabeça. Agora, se não fizer, aí a coisa pode complicar, tá? Entra também aí, que você falou logo no começo da nossa conversa, a questão, por exemplo, da publicidade, rede social, né? A pessoa começa a colocar. Só que existem também limites para essa divulgação, para esse tipo de recurso, né? Eu lembro que logo quando começou o negócio da pandemia da Covid aqui no Brasil, teve uma médica que colocou, né, na rede social que ela prevenia, ela conseguia prevenir a Covid. Na verdade, conheço alguns que tiveram um CRM cassado aí já durante o período da pandemia por falar de soro para a Covid. Exato. Jamais a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos um departamento aqui no Embravisa justamente que faz uma pré-análise dessas redes sociais, entendeu? Porque muitas vezes, lógico, ao querer entrar na rede social e fazer uma publicidade, uma divulgação, muitas vezes o profissional vai recorrer a quem? Vai recorrer a uma pessoa especializada na área de publicidade. Sim. Só que a gente não pode perder de vista que é uma publicidade específica da área médica, e por conta disso precisa ter limite, precisa atender o limite, porque senão você ganha de um lado e perde do outro, e muitas vezes você acaba tendo consequências disso que podem te causar uma série de sabores aí. Então, quando eu falo isso, eu sempre falo para o pessoal, eu não falo isso para assustar, eu falo isso para mostrar para vocês como é simples evitar problema, desde que você faça a coisa correta. Agora, se você não fizer a coisa correta, você fica exposto. Né? Aproveitando que o doutor falou sobre a publicidade, sobre a nova regulamentação em relação à publicidade sobre a gestrinona. Queria ver se o doutor sabe se a gente pode, por exemplo, falar de forma educativa sobre a gestrinona, ou nem isso pode ser falado em redes sociais? De forma educativa, pode. Você pode falar sobre determinada substância, seja ela qual for, tá? Mas, ao mesmo tempo, você pode falar com o fim realmente
educativo. Uhum. E não dizer, olha, eu faço, é bom, resolve isso, resolve aquilo. Não como Aí, cuidado. promoção daquela Não como substância. promoção, exatamente. Porque muitas vezes, e você sabe que hoje em dia nas redes sociais é isso, a pessoa ouviu falar dessa substância, Uhum. não sabe o que é e começa a procurar, né? Então, numa dessas, acha alguém que fala, então você fala com um caráter educativo, né? Não tem problema algum nesse ponto, porque você está prestando um serviço até de fazendo uma prestação de serviço mesmo, né, de informação à população, isso daí tudo bem. Agora, quando você começa a falar assim, olha, eu tenho um protocolo que eu reduzo, sei lá, a circunferência abdominal em um mês. Cuidado, Uhum. cuidado, cuidado com isso, entendeu? Porque Interessante. às vezes a gente sabe que o entendimento, nós temos a questão técnica, mas, ao mesmo tempo, nós temos o entendimento judicial também. Então, em algumas situações, quando você fala isso, você está meio que garantindo o resultado. E Entendi. biologicamente falando, a gente sabe que isso não é possível. Ou Individualidade, né? seja, sempre, qualquer tratamento que seja, em que especialidade for, você sempre vai depender da resposta sistêmica do paciente, do organismo do paciente, né? E também do grau de colaboração do paciente no Com tratamento. certeza. Né? Então, são coisas que assim, mas o entendimento jurídico é assim, se você falou que vai fazer, você tem que conseguir fazer. Então, cuidado com isso, porque como dizia a minha avó, o peixe morre pela boca. É Né? verdade. Então, o peixe morre pelo post. Cuidado com isso para não ter medo. E, Né? doutor, sobre. Hum. A gente tem muito isso de médicos que veem a terapia injetável como algo muito vantajoso, e a primeira coisa que eles recorrem muitas vezes é quererem iniciar com as terapias intramusculares, justamente para não ter um investimento tão alto. O que você me diz de trabalhar com a terapia injetável intramuscular? Deve ter um setor separado para isso, uma sala de aplicação também, ou o médico pode fazer essa aplicação dentro da sala de consultório dele mesmo? Não, é sempre indicado que você tenha uma sala específica para isso. Excelente. Tá? Porque assim, E assim, fala, desculpe, pode falar. porque isso a gente vê diariamente médicos querendo aprender um pouquinho sobre os injetáveis, entram em contato conosco e falam, mas você tem conhecimento do que eu preciso ter na minha sala de procedimento? A gente fala, você precisa ter isso, isso e isso para fazer os endovenosos. Então vou comprar de vocês só os intramusculares que eu aplico aqui na minha sala mesmo, não preciso desse investimento. E aí é onde pode ter um problema então, né? Pode, Até porque porque vai veja, precisar existe. estocar, vai ter que colocar medicamento, né? Vai ter que ter uma sala com os armários, com tudo. Então não dá para fazer isso. Claro, e principalmente o que é chamado nas regras sanitárias de um posto de enfermagem. Né? Sim. O posto de enfermagem é o que é? É o local provido com uma bancada com água corrente, aonde vão ser preparados os medicamentos, vão ser feitas as diluições, os fracionamentos, o que é necessário, né? E também guardar os insumos que são utilizados. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, uma situação bastante comum quando vai se fazer o intramuscular, você imagina uma seguinte situação, você tem uma sala, no teu consultório, vamos supor que tenha lá, sei lá, 15 metros quadrados, tá? Você tem que reservar uma parte disso, desses 15 metros quadrados, pode ser até bem uma meia parede, por exemplo, tá certo? Uhum. Aonde você tem a parte de entrevista, de consulta, né? E tem a parte de procedimentos, tá? Ok. E essa parte de procedimentos tem que seguir as recomendações de Anvisa para revestimento de piso, parede, forro. Você tem que ter essa questão que eu falei da bancada com a corrente do posto de enfermagem. Então, são coisas que, na prática, eu vou ser bem sincero com você, na prática, não existe tanta diferença entre intramuscular e endovenoso. Tá? Interessante. Interessante. Isso é muito importante, porque o que acontece? Quando você tem a RDC da Anvisa, a RDC 50 da Anvisa, que fala sobre áreas físicas de seguro de saúde, ela fala que a sala de aplicação de medicamento tem que ter 5 metros quadrados para cada polilomaca destinada à aplicação de medicamentos. Tá? Uhum. Então, o que acontece? É esse espaço que você vai precisar tanto para o injetável endovenoso como para o intramuscular.
né? Menos que isso é problema. Agora, eu sempre falo para as pessoas, a gente não pode perder de vista aquela coisa, além da questão regulatória, nós temos a questão operacional do dia a dia, né? Eu, pela experiência que eu tenho, eu já cliniquei, enfim, não é bom você fazer tudo no seu consultório. Por quê? Porque na hora que você está fazendo, você está deixando de fazer uma outra consulta, porque demora, você não vai poder pôr um paciente no seu consultório com a bancada toda desorganizada, sem fazer higienização. Isso tudo, isso ganhou uma importância muito grande também com a própria pandemia da Covid. Né? A gente sabe, e não é novidade para ninguém, que a demanda do serviço de saúde caiu muito, muito por conta dos pacientes terem medo de adquirir Covid para ir fazer um exame, uma consulta. Sim. Então, essa separação de atividades, ela é muito importante operacionalmente, além, é claro, de ser uma questão aí determinada pelas regras sanitárias. Tá? Interessante. Isso aí é bom a gente até saber lá para o laboratório, porque o médico, não adianta, ele quer ter um certo faturamento com os injetáveis, precisa ter um certo investimento antes, né? Não tem como fazer e olha, de qualquer jeito. Em termos, eu vou te falar uma coisa, se a gente puder, se bem que não tem muito comparação, mas vamos lá, é uma questão apenas de espaço, de dividir espaço. Tá? Porque, vamos lá, o que você precisa para fazer uma aplicação intramuscular? Além do medicamento, é claro. Uma poltrona ou uma maca. Tá certo? Não é mais que isso. O que você precisa para fazer uma aplicação endovenosa? Você vai precisar ter o suporte de soro, o soro, tá certo? E basicamente isso, assim, a princípio isso nós temos que ter alguns instrumentos, alguns equipamentos para atendimento de eventuais intercorrências, tá certo? Mas, em termos, se você comparar quanto custa um aparelho, algum determinado equipamento médico com o que se gasta para fazer endovenoso, é lógico que é muito mais barato o endovenoso, em termos de investimento, tá? Mas você precisa ter uma área física compatível, senão realmente a coisa fica complicada, né? E você falou do espaço para cada paciente também, então o que não pode também é ter aquelas salas de soro com uma poltrona, uma do lado da outra, e vários pacientes. Então, aí é que começam os problemas. Sem querer te cortar, já te cortando, a regra da Anvisa é bem clara. 5 metros quadrados por poltrona ou maca destinado. Então, se você quiser colocar, falar assim, eu quero ter 4 cadeiras, essa área que você vai colocar tem que ter 20 metros quadrados. Uau. Entendeu? E aí é que as coisas começam. E é verdade, não dá para você. Eu já tive casos de pessoas que me procuraram que tinham colocado no lugar que cabia, tipo, uma cadeira, tinha colocado 3. Isso além de ser irregular frente às normas sanitárias, operacionalmente não é nada bom. Às vezes a pessoa se sente constrangida. E uma das características, principalmente quando você vai fazer injetável, é que o paciente, ele demora. É um paciente que fica bastante tempo na clínica. Em média, 1 hora para mais, né? De 1 hora para mais. Então, é nesse período que as coisas acabam muitas vezes aparecendo. Porque quando é um procedimento, um intramuscular, por exemplo, é rápido. O paciente entra, fez a consulta, fez a avaliação, não sei o que, olha, eu vou te dar, deu, pum, vai embora. Acabou. Diferente do endovenoso, que a pessoa tem aquela questão do cálculo de gotejamento, aquela coisa toda que você sabe melhor que eu como é que é. E aí o que acontece? A pessoa vai ficar muito tempo. Então não é bom. Muitas vezes a pessoa fica constrangida, né? Uma das coisas que a gente sempre fala é que quando você tem num ambiente mais do que uma cadeira ou uma maca destinada a aplicar endovenoso, você deve ter um biombo, tá? Por que o biombo? Porque tem gente que acha bacana, olha, eu estou tomando soro e estou conversando com o meu vizinho de poltrona. Mas tem pessoas que se ficam extremamente constrangidas. Verdade. Tá? Então a gente tem que ter... querer
uma pessoa falante do lado e eu não, eu já quero ficar mais concentradinho, quero ficar mais em silêncio. Então, ter essa possibilidade para o paciente. Exatamente isso. Então, o uso, por exemplo, do biombo é um recurso que você garante a privacidade do paciente que queira ter. Se a pessoa não quiser ter, quiser conversar, e os dois querem conversar, ninguém vai impedir eles de conversarem, tá certo? Mas a gente tem que pensar que pode ter um paciente nesse meio tempo que não queira, né? Então, isso é uma questão também importante. Interessante. Né? E sobre o carrinho de emergência? É obrigatório ter ou eu posso, por exemplo, substituir o carrinho por um contrato com uma UTI móvel, por exemplo? Na verdade, assim, o carrinho, por exigência, porque, veja, quando foi em 2013, tá, o Conselho Federal de Medicina, ele mudou alguns parâmetros de avaliação, né? Existe um roteiro de inspeção para a questão do CRM, né, da inspeção dos fiscais do CRM, e foi equiparado o procedimento endovenoso a um procedimento cirúrgico, e o procedimento cirúrgico também passou a ter exigência para que se atendesse intercorrência. Então, você tem que ter o DEA, que é o desfibrilador externo automático, que é um equipamento, talvez, o equipamento mais custoso, mais caro que tenha. Entendi. Fora o DEA, você tem que ter um cilindro portátil de oxigênio, que é uma coisa tranquila, tem que ter o ambu, né? Máscara laríngica, essa coisa toda. E alguns medicamentos para atendimento de uma eventual intercorrência, uma dexametasona, uma adrenalina, enfim, você tem alguma fenergante, você vê uma série de coisas que você vai ter que ter lá, mas é mais uma maleta de emergência. Tá? E em algumas localidades, o fato de você ter isso já basta. Tá? Existem algumas localidades, principalmente aí no sul do país, tá? Que o pessoal da vigilância exige que você tenha um plano de intercorrência que aí engloba você ter um serviço de remoção e também um hospital de atendimento de intercorrência. Entendi. Eu, pela minha formação, pelo que eu já vi aí acontecer na minha vida profissional, que não foi pouca coisa, tá? Eu falo, olha, vale a pena você ter esse serviço contratado. Que acontece alguma coisa, você já começa. Existem empresas que se comprometem por um contrato a remover o paciente com o serviço, tá certo? Dar todo o atendimento emergencial. E vamos lá, eu não gosto de ficar me escondendo ou não falando determinadas coisas. Eu tenho empresas, por exemplo, em São Paulo, que pagam aí R$ 400 por mês para fazer para ter esse serviço disponível. É um sossego, gente. Lógico, a gente sabe que quando você está fazendo um negócio com um viés empresarial, você sempre vai querer ver as suas despesas, querer, né, otimizar a tua receita. Sim. Mas o que R$ 400, se você tiver uma intercorrência, não tiver nada pessoal, dá um plano. Olha, não vale a pena, sabe? Sendo bem sincero, não vale a pena. Vale a pena você já computar esse custo, é o custo que você vai ter que ter, então é o custo que eu tenho que ter, e aí eu faço o meu preço final, mas não deixa de fazer por conta de economia, porque isso pode te representar depois uma grande dor de cabeça. E isso daí vale tanto para a cidade grande como para a cidade pequena. Porque você imagina, se você tem algum problema na sua clínica, numa cidade média, por exemplo, isso voa, né? Hoje em dia, ainda mais com rede social, com grupinho de WhatsApp, não sei o quê, isso voa que nem pena ao vento, né? E aí o que acontece? Começa a dar problema depois. Para você recuperar a tua imagem, a tua credibilidade profissional é muito difícil, né? Eu sempre falo nas minhas aulas, eu falo assim, uma clínica médica não é que nem um boteco, que você põe a faixa assim, sob nova direção e que vida que segue. É verdade. Não, clínica não é assim, não. A clínica fica lá marcada com o teu nome, tem todo um estigma que acontece, por isso que é tão importante você preservar realmente todo o investimento que você fez na clínica e em você mesmo, né? Porque a gente sabe que para se formar não é fácil, para se aperfeiçoar não é fácil, agora para perder toda essa boa reputação num momento de descuido, isso é muito rápido e muitas vezes irreversível, né? Com certeza, e muitas vezes as pessoas, inclusive, não têm
nem conhecimento daquilo que deveria saber para ter no consultório. Como eu comentei no início, que eu tenho acompanhado, a gente fica cada vez mais atento a essas questões quando a gente tem ideia das exigências. Mas hoje eu vejo muito médico fazendo promoção do seu serviço de terapias injetáveis, e o que eu mais vejo? Sala de infusão com parede, papel de parede, aquele de tecido que não é lavável, cheio de itens de decoração pelo centro de infusão, então vasos de flores e um monte de coisa para deixar bonito, enfeitar, tudo coisas que não podem. Então, eu fui em cursos já fui em cursos em que a sala de procedimento era maravilhosa, ali no papel de parede, óbvio, era caríssimo aquele papel de parede, mas é um papel de parede de tecido. Então, hoje, a exigência é piso, parede lavável, canto, se possível, arredondado, o mínimo possível, né, de objeto que possa acumular pó, Claro. bloqueio de luz natural diretamente do sol, se possivelmente ter cortinas ou persianas que bloqueiem essa luz direta do sol, acomodação acústica para o paciente, a parte de sistema de ar também, muitos não se atentam, colocam lá um ar-condicionado sem filtro algum. Então, são coisas que a gente passa a ter um olhar mais criterioso. Então, assim, às vezes nem precisa você passar por um processo desse de fiscalização e acabar sendo interditado. Muitas vezes você está mostrando o teu próprio erro ali, e aí tem pessoas que têm conhecimento disso. Exatamente. E esse ponto que você levantou é um ponto muito importante, porque é que eu falo para você. É lógico que a gente tem, eu pessoalmente, particularmente, tenho muita experiência, muita vivência nessa área. Tá? Então, assim, eu não sou melhor que ninguém, eu tenho muita gente competente por aí, tá? Mas é importante que você tenha conhecimento mínimo daquilo que precisa ter para você até poder contratar, porque veja bem, existe, por exemplo, quando um médico vai abrir uma clínica, tá certo? Vamos começar. Ele procura quem? Procura o contador para fazer a documentação. Uhum. Aí o contador usa uma classificação KNAI para ele que não tem nada a ver, entendeu? Ele está acreditando que está tudo certo. Tá certo? Pagando para isso no fim. Exatamente. Aí ele contrata um profissional para fazer a planta para ele. Aí o profissional põe aqui, não, vamos colocar um painel de ripado, de madeira, vamos pôr isso, vamos pôr aquilo, não sei o que lá, que é absolutamente fora dos padrões sanitários definidos. Inclusive, esse projeto arquitetônico também é obrigatório antes de tirar o alvará, não é? Ele passa pela avaliação. Então, uma das coisas que nós mais fazemos aqui no Indavisa, de profissionais do Brasil inteiro, é assim, eu quero saber se está certo, me manda a tua planta, a gente faz uma avaliação, tá? Independente se a gente vai dar continuidade ou não, às vezes a pessoa tem alguma pessoa próxima que pode dar continuidade para ele na questão da documentação, mas a avaliação, eu posso te garantir uma coisa, de cada 10 projetos que entram para a gente fazer a avaliação prévia do projeto, 7 estão errados, tá? 7 estão errados, com isso que você falou. É papel de parede, muitas vezes você ter toda uma questão existe muito aquela coisa da parede viva, né? Isso. O pessoal fala que põe planta. Isso daí Eles querem cada vez mais humanizar o espaço para deixar aconchegante, mas esquecem que tem todo um requisito. Exatamente. Eu tive um profissional que me procurou e falou assim, não, porque é lá do Nordeste. Ele falou assim, eu fiz uma coisa mais assim, relacionada com a minha região, então eu pus cactos. Eu falei, que bacana. Eu falei, você já pensou em limpar um cacto? Como é que vai ser? Você vai espetar o dele. Né? Então, não, mas assim, são coisas, dá para fazer uma parede viva, por exemplo? Dá, mas você vai ter que revestir essa parede, fazer tipo um aquário, como se fosse uma vitrine. Um vidro. Tá? Porque aí o vidro é liso, lavável e impermeável. Tá? Agora, se você deixar isso daí assim aberto, então, é o que eu digo, existem soluções, mas essas soluções têm que ser avaliadas caso a caso, porque são tantas possibilidades, né? Mas é importante que você faça. Agora, você imagina, eu me coloco do lado
do profissional, do médico, vai fazer. Ele falou, poxa, eu contratei um contador, ele me fez enquadramento no que não é errado. Eu contratei um arquiteto, ele me fez um projeto que não atende especificação sanitária. Dá uma insegurança muito grande, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Porque é o que eu falo, eu, nos meus cursos, né, eu sempre falo isso, gente, eu não ensino ninguém a ganhar dinheiro aqui. Eu não ensino a ganhar dinheiro. Eu ensino a não perder, o que é tão importante quanto. Tá? Porque se você, numa dessas, tem algum problema e dá algum tipo de infecção no paciente, algum tipo de problema, e ficar comprovado que você está com uma área que não devia ter, você vai arcar com esses custos, entendeu? Entendi. Não faz muito tempo que nós tivemos, até apareceu nas redes de televisão, tudo, um profissional aqui de São Paulo, que fazia cirurgia de rinoplastia, né? Uhum. E alguns pacientes tiveram problema de infecção. Olha, é um transtorno na vida da pessoa absurdo, não é? Então, assim, se você nessa situação, você ainda tiver com tudo certo, pode acontecer. A gente sabe que não existe procedimento em saúde, procedimento médico isento de risco. Todo procedimento tem um risco associado, mas esse risco pode ser controlado ou então descontrolado. Então, o interessante é que a gente controle essas condições de risco para que a gente não tenha problema lá para frente. Tá? Interessante. Eu tenho aqui algumas perguntas que mandaram, eu abri uma caixinha lá para mandar e fizeram umas perguntas. Primeira inclusive a gente chegou a falar, pode ter ar-condicionado na sala de infusão? Um ar-condicionado aberto? Isso tem... Na verdade, a primeira vez que me perguntaram isso foi na sala de procedimento de implantes. Por quê? Sim. Foi até uma farmacêutica que falou sobre uns casos que o médico, na verdade, estava tendo casos recorrentes de processos infecciosos com o implante. Trocou de fornecedor, não resolveu, foi verificar novamente todo o processo ali de procedimento, se ele tinha alguma técnica que estava fazendo errado, porque não era possível que grande parte dos pacientes estavam tendo essa infecção. E ela, como farmacêutica, então, foi visitar o consultório para tentar encontrar alguma coisa que pudesse estar acontecendo errado. E depois de muita conversa e visitas, foi identificado que o ar-condicionado estava sem manutenção. Então, nem o filtro já mais funcionava e o que estava acontecendo? Estava diretamente em cima do paciente, onde ele estava com a maca, ou seja, toda aquela poeira, aquela sujeira indo no procedimento do paciente. Então, quase ali 60% dos pacientes estavam tendo processos infecciosos. Então, talvez pode ter Olha, o ar-condicionado com manutenção. Poder pode. Mas, que nem você mesmo falou, o ar-condicionado, geralmente hoje em dia se usa muito o ar-condicionado tipo Sprint, né? Uhum. Então, o Sprint, ele tem lá a máquina e tem a questão do filtro. Então, você tem que fazer uma manutenção periódica com isso. Esse filtro tem que ser periodicamente limpo, tá? Agora, ao mesmo tempo que a gente tem o Sprint, a gente tem, principalmente quando a gente está nesses medical centers, né? Que são aqueles prédios, algumas vezes eles têm o ar-condicionado central. Sim. Quando se tem o ar-condicionado central, é necessário que você tenha, que o prédio, porque não vai ser você, não vai ser a sua clínica, que o prédio inteiro tenha uma coisa chamada PMOC. O que é PMOC? É Plano de Manutenção, Operação e Controle do Sistema de Ar-Condicionado. Então, aí sim, porque quando você tem um ar-condicionado central, você tem aqueles ductos por onde o ar é distribuído, e aquilo lá, com o passar do tempo, é que a gente brinca, lá, sei lá, cobra, lagarto e lagartixa lá dentro. Então, precisa, esse PMOC é justamente um plano para que se faça a limpeza e higienizações periódicas nas tubulações, né? E é muito mais complexo, mas isso geralmente é do prédio. Uhum. Se você tiver uma clínica e tiver o Sprint, pode ter? Pode, mas você vai ter que apresentar para a vigilância sanitária a manutenção periódica dos equipamentos, que é através de um certificado. Você tem que chamar a pessoa, ele vai lá fazer a limpeza do filtro, eventualmente a substituição do filtro. Isso é uma coisa também que varia muito de local para local. Você imagina, você está aí, vocês ficam em Curitiba, não é isso? Isso.
Você está lá no meio de Curitiba, aquela poluição maluca, aquela coisa toda. É diferente de você estar num lugar mais afastado, que não tenha tanta poluição. Então, tudo isso é avaliado pela empresa que vai fazer isso. Então, vai ter clínica que tem que fazer a limpeza a cada 3 meses, tem outra que vai fazer a cada 6 meses. Isso vai variar muito realmente da localização e do grau de, vamos dizer, de risco que esse ar-condicionado pode ter para não acontecer, né, como esse exemplo que você falou. E, Tá? inclusive, vai ser exigido todo o histórico de manutenção, né? Não só a última. Porque isso Não, aconteceu com a não. gente, por exemplo, no Histórico. laboratório. Isso lá atrás, no início do laboratório, o que aconteceu? Hum, Foi exigido a manutenção de alguns equipamentos. Apresentamos a última manutenção, ou seja, dizendo que estava dentro do prazo de manutenção, que era semestral, e a gente mostrou hum, que fazia nem 4 meses que tinha sido feito a manutenção. O que hum. o inspetor nos solicitou? Não, eu não quero a última manutenção, eu quero o Eu quero o histórico de plano. manutenção. Então, é todo um Exatamente. registro. Então, inclusive, é exigido também das clínicas POP, né? Para todos os setores, assim como para a gente, Sim, provavelmente. Então, claro. o que ele nos pediu foi todos os registros que envolvem equipamentos, manutenções, devem estar vinculados aos POPs. Então, se eu tenho, por exemplo, um POP dizendo que o meu funcionário lá dentro da área limpa, ele precisa fazer lavagem das mãos de tantas em tantas horas, de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora. Ele precisa ter um Sim. registro que ele está fazendo. Então não é só estar no POP dizendo que ele vai fazer ou dizendo que ele precisa fazer, ele precisa dizer no POP que está fazendo e vinculado a um registro mostrando que ele realmente está fazendo. Então, possivelmente isso vai Claro, e ser o a mesma coisa importante, para os consultórios, né? exatamente, o importante também, já que você tocou nesse ponto, e isso é fundamental, todo POP tem a data de implantação dele. Então, vamos Uhum. lá. Eu implantei o POP agora, em fevereiro de 2022. Então, a partir de agora, eu vou fazer as coisas. Antes disso, eu não tenho como, porque eu não tinha implantado o sistema de qualidade. Né? Verdade? Então, é diferente, porque, na verdade, isso eu sempre gosto de falar, o serviço de saúde ele é muito mais tem muito mais liberdade, por exemplo, do que uma farmácia de manipulação. Uhum. Muito, entendeu? Por quê? Porque a Constituição do Brasil entende o serviço de saúde como serviço de relevância pública. Mas não é porque ele tem relevância pública que ele pode fazer as coisas do jeito que ele achar, não, ele tem que seguir regras também, tá? Então isso é muito importante. Seguir isso, uma coisa, limpar ar-condicionado e limpar a caixa d'água e detetizar os ambientes. Isso são coisas que são o que a gente chama de controle ambiental, Uhum. tá? Que tem Outra que ser feito pergunta periodicamente. que mandaram aqui. Se a Hum, sala de injetáveis ela já tem um lavabo, precisa de uma pia dentro da sala? Com certeza, né? sim. Uma coisa não Essa é substitui a a outra. briga. Você sabe que essa é a briga eterna com o ginecologista, Ah, é? né? Porque o ginecologista, ele tem que ter, por força das regras sanitárias, ele tem que ter um banheiro exclusivo para o paciente dentro da sala, tipo uma Isso. suíte. Tá? Aí o que acontece? Ele fala assim, não, mas dentro do banheiro já tem pia, eu não preciso ter pia no meu consultório. Não, precisa ter pia no consultório, sim. É Sim, para pia do preparo, né? De consultório. medicação, de procedimento e tudo. Exatamente. Então tem a pia do banheiro, tudo bem, e tem a pia do consultório. Uma não substitui a outra, não. Eu sempre falo, graças a Deus você já tem a pia Pois no é. consultório, no banheiro, porque fica mais fácil de puxar a Tubulação. tubulação para pôr no teu É consultório. Né? verdade. É isso Mandaram mais aí. uma aqui. Perguntando se pode ter estoque de medicamento ainda que não controlado. Você pode ter um estoque de medicamento, tá? Isso foi uma briga muito grande. Existe uma RDC da Anvisa, que é a RDC 45, que é de 2003, e ela fala sobre o uso de soluções parenterais em serviços de saúde, tá? Quando foi feita essa, essa RDC, na época eles colocaram que teria que ter o farmacêutico para fazer o gerenciamento do dispensário, porque não é uma farmácia, é um Exato. dispensário de medicamento. Tá? Isso daí depois teve uma série de desdobramentos, até que houve uma decisão do STF, né, da Suprema Corte Brasileira, dizendo que hospitais até 50 leitos e
clínicas ambulatoriais estariam dispensados da obrigatoriedade de ter o farmacêutico. Ou seja, o próprio enfermeiro pode gerenciar, mas de você não ter a obrigatoriedade de ter o farmacêutico não significa que você não precisa ter controle que não tenha que ter nenhum tipo de organização para isso. Uhum. Ao mesmo tempo, a legislação fala que você tem que organizar seu estoque utilizando os métodos de controle, que é o FIFO e o FEFO, né? O FIFO é First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Isso. E o FEFO é o primeiro, é First Expired, First Out. É o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Então, esses controles, é lógico, a gente não vai ter nem tempo de falar isso agora com mais profundidade, mas isso é fundamental você ter, e ter o controle também. E outra coisa que é importantíssimo, pessoal da enfermagem que trabalha em clínica de endovenoso tem que ter a ficha de dispensação, e essa ficha de dispensação do paciente tem que constar o nome da substância, o fabricante, a data de validade e o número de lote. Garantir isso é rastreabilidade, né? É a rastreabilidade do processo, porque Exato. se não for assim, aí você, com certeza, a primeira inspeção sanitária que tiver, você vai ter dor de cabeça. Eu falo muito isso nos cursos, que além disso, também garante muito mais segurança pro médico, porque nada adianta se, por exemplo, ele comprou um medicamento nosso lá no laboratório, teve uma reação adversa e quer saber se o problema foi fisiológico no paciente ou se foi um problema no processo de produção do medicamento. Se ele não tiver o número do lote, qual era o medicamento, como é que eu vou fazer essa rastreabilidade e fazer a análise? Não tem como, ele já usou. Não vai saber. E aí, eu vou ser bem sincero para você. O que acontece? Vai a vigilância no laboratório de manipulação, interdita o laboratório, interdita a clínica também. Porque até você saber o que está acontecendo, você não vai poder correr o risco. Exatamente. Tá? Então, porque quando a gente fala correr o risco, significa pessoas com risco, muitas vezes, ter uma intercorrência grave. Então, por isso que é importante, por isso que tem o sistema Notivisa, que eu já falei mais atrás aí, que você tem que saber realmente ter informações, rastrear o processo que você ofereceu ao paciente. Né? Porque quantas vezes já aconteceram isso de, olha, eu tive um problema com um produto X de vocês, o paciente teve uma reação, queria que vocês analisassem. Qual foi o lote? Ah, não sei, foi o que eu comprei mês passado. Aí mês passado ele fez 3 compras diferentes. Aí não tem como saber, porque cada lote eu tenho um lote de retenção também dentro do laboratório, que é justamente lógico, isso. Tem a amostra de retenção. Exatamente. Mas pode ter o dispensário de medicamento, o estoque, né, de medicamentos, mas também tem que sempre estar atento ao prazo de validade, né? Lembrando que prazo de validade vale também para amostra grátis. Isso é ruim, às vezes a gente recebe no consultório um propagandista, ele vai lá, a gente põe na gaveta, esquece, quando vai ver, está vencido, e a exigência do prazo de validade se aplica também à amostra grátis. Olha, interessante. Mas surgiu uma dúvida agora em relação a esse estoque de medicamento. Quando se trata de medicamento manipulado, ele pode ter um estoque só para cada paciente que ele tem ali, ou ele pode ter antecipado mesmo para poder oferecer? Por exemplo, a gente sabe que é muito comum fazer protocolos 8 semanas, 12 semanas de infusões. Então, eu posso comprar já as 12 doses para um paciente. Mas e se eu quiser comprar 50 para um possível próximo paciente, eu posso ou não? Para isso existe uma regra para a farmácia de manipulação, que é a RDC 67, né? Que deve ser sua grande conhecida aí. E a RDC 67 permite que você faça o fornecimento através de contrato. Tá? E aí o que acontece? É lógico, não vale isso para produto controlado 344, mas produtos comuns vale, você faz com contrato, vai em nome da clínica. Tá? Porque o que é o grande problema que acontece, que eu sempre ligo sinal, ligo sirene, sinal de alerta, o que acontece? Se eu tenho uma ampola, tá? De, sei lá, vamos lá, vitamina D, é prescrita para o Gabriel, eu jamais vou poder usar para o Pedro, porque está prescrito para o Gabriel. Se eu usar uma ampola em nome do Gabriel no Pedro e a vigilância pegar, literalmente a casa caiu. Tá? Então, eu sempre falo, muito cuidado. Mas é a mesma concentração, mas é uma... Não interessa.
é um protocolo técnico. Então, Uhum. você não pode. Se você quiser comprar quantidades maiores, não faça em nome do paciente, faça em nome da clínica, que aí a responsabilidade é tua de controlar tudo. Se você fizer uma prescrição nominal, Aham. tá? De um produto, você vai ter que usar somente naquele paciente, tá? E lembrando que quando você for fazer alguma coisa, alguma manipulação de uma substância da 344, que é a de produtos controlados, aí é claro que aí não tem jeito, ele tem que ser Em realmente nome de cada paciente. feita nominalmente, né? Certo? E aquele médico que não tem CNPJ e ele prescreve tudo no próprio nome? Tá errado. Tá É, errado. porque Tá, assim, tá errado. o que acontece muito, médicos que não têm a clínica própria acabam atendendo em outros consultórios, em outras clínicas, e aí acaba comprando todo o estoque de medicamento no nome dele mesmo, porque não tem CNPJ, e aí leva para cada dia que vai consultar. Isso, você bem sabe que isso vai dar problema tanto para o laboratório de manipulação, Sim. quanto para o médico. Então, eu recomendo assim, eu acho que se você quer, se você vai entrar na coisa, entra direito. Primeiro, não entre com pessoa física, não. Tá? Pessoa física, lógico, não vai dar tempo de a gente falar, mas é muito arriscado, não vale a pena. Uhum. Faça um CNPJ de prestação de serviço, é muito mais seguro para você, é mais profissional. Tá? Você quer saber? É bem mais É. profissional. E te dá uma série de vantagens aí em termos de você ter essa agilidade operacional para poder fazer as É coisas. porque lá no laboratório a gente tem essa parte de análise farmacêutica, tanto das prescrições quanto dos próprios medicamentos, de uma forma muito rigorosa. E muitos Sim. clientes odeiam isso, né? Porque como é que que eu compro tanto em outro laboratório e vocês não querem me permitir? Porque isso é um absurdo. Mas não adianta, né? Se não é porque o outro laboratório faz errado que a gente vai fazer. É lógico, com Então, a certeza. A gente gente tem que realmente tomar é muito cuidado, né? chato. Com CID, muitas receitas de medicamento controlado, sem o RG do paciente, sem o CPF do prescritor, sem CID, sem data. Então, assim, e aí a gente pede uma vez para refazer. Aí tava sem o RG, agora tá sem o CPF do prescritor. Manda refazer. Agora tá sem o CID. Manda refazer. Mas eu não consigo comprar nunca nesse laboratório. Sim, porque não faz direito. Tem esses Exatamente, não, isso problemas. é complicado. Agora, também é complicado o laboratório que vende sem isso, porque está Ah, errado, sim. É e isso que aí a gente tem dificulta que aquele que ficar faz direito. atento com essas coisas. Exatamente. Aí Entendeu? é o Muitas vezes problema de dificultar aquele que faz direito. Por exemplo, eu acho que assim, eu sempre falo nas minhas aulas, nenhuma farmácia de manipulação vai querer criar dificuldade para vender, até porque ela tem muito exatamente. interesse em vender. Se ela fala que não pode, é porque ela tem razão, ela tem algum motivo para falar que não Exatamente. pode, né? Como, por E aí, na exemplo, hora que dá agora, o envio remoto de medicamento controlado. Esse é o maior problema de todos nossa. pra Não, gente. só para lembrar, isso que eu falo sempre também nas aulas. A legislação para medicamento controlado equivale à lei de droga, de tráfico de Olha droga. só. Então, é que eu falo, se você não tiver problema, às vezes, dependendo do caso, né, você ficar aí 6, 7, 8 anos preso, tudo bem. Se você não quiser ficar preso, cuidado com o produto controlado, Verdade. porque isso equivale à droga. Tá? Então, uma vez eu tive lá um caso de uma distribuidora que estava faltando quase 1 quilo de anfetamina. Ah, tem problema, doutor? Falei, não, não é problema. Isso Imagina. daí é uma catacumbe que vai acontecer na sua vida. Entendeu? Porque, né, como é que você faz? E às vezes a gente sabe o que acontece, não é má fé, Com não é certeza. desonestidade, mas é aquela história. Não controla aqui, usou um pouco, não marcou, não sei. Quando É você vai isso. ver, a coisa se perde, entendeu? Então aí você não vai ter responsabilidade nunca. E aí, né, é É complicado. como a quantidade de dispensação, por exemplo. Agora, com questão de pandemia em caráter emergencial, foi liberado, por exemplo, 18 ampolas de testosterona para cada paciente em prescrição. Sim. Mas, em qualquer situação normal, são 5 ampolas por paciente e não pode ser dispensado mais, não tem o que fazer. Aí vai lá o médico, É, não, mas o protocolo desse meu paciente são de 8 semanas, eu preciso de 8 ampolas. Pois você vai ter que esperar os 30 dias e comprar mais 3, porque não tem o que com fazer. certeza.
né? Exatamente, porque essas medidas, por conta da pandemia da Covid, é isso que eu falo para o pessoal também. Antigamente não tinha a consulta online, né? Exatamente. Certo? Prescrição Agora online tem. também. Por quê? Porque foi uma situação que, se bem que a consulta online, na minha opinião, veio para ficar. Eu Tá? Ela não acredito que é sim. irreversível. Agora, essa questão, por exemplo, da quantidade de prescrição, de se está 5, é 5. É, Ah, mas agora está 18. Tá, mas a gente não sabe até quando. Até quando é o se que eu venho decidir lá, bom, falando agora volta a ser para 5 de todos novo. os prescritores. Eu venho falando, já vão se adequando para quando voltar à normalidade, porque essa dispensação de 18 ampolas por paciente não vai durar muito tempo. Então já vão Não vendo como é vai. que vai ficar a logística de vocês para E- não pedir em quantidade assim, porque não vai durar muito tempo. Inclusive, exatamente. a A última pergunta. programação. Pois não, Não, pois pois não, não. pode falar. Eu vou Não, não, falar. não, é que eu digo que você se organizar e se programar é fundamental para Com você ter certeza. sucesso na tua empreitada, né? Exatamente. E a última pergunta foi sobre medicamento controlado, inclusive, perguntando se Hum. a ausência de farmacêutico na clínica pode liberar a compra e estoque de medicamento controlado se a chave do armário ficar com o RT que é médico. Olha, nesses casos, como foi a decisão judicial? Veja, quando você tem um farmacêutico, o farmacêutico, ele que controla, Faz a chama dispensação. controlado porque é ele que controla, ele que Isso. assume a responsabilidade. Se o médico ficar, a responsabilidade é do médico, se o enfermeiro ficar, a responsabilidade é do enfermeiro. Todos acabam, no caso de clínica, tá? No caso de clínica, dispensável em clínica, tem habilitação legal para fazer isso. Uhum. Mas tem que lembrar que, ao mesmo tempo que você tem habilitação legal, não é só Responsabilidade. ficar com a chave no bolso e falar assim, é meu. Não. O controle de entrada, o controle de saída, todas Temperatura, as questões. estabilidade, Exatamente. umidade. Eu aconselho, é que eu brinco, eu aconselho falar com o farmacêutico e falar para ele como é que funciona esse direitinho, porque é Exatamente. complicado, né? Com certeza. Então, é que assim, quem não é da área de farmácia, nunca ouviu falar do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos É, Controlados. é Se bem isso. ouvir falar, aí que eu falo, às vezes você tem que pôr grade na janela para a pessoa não pular lá para baixo, né? Eu sei que a brincadeira é óbvio, mas assim, é difícil, Com porque você certeza. tem que ter um controle, porque é produto controlado, por isso que ele chama produto controlado, ele é controlado, É né? verdade. Então a gente tem que ter todo um cuidado aí, não basta só ter o armário fechado com chave, se você não fizer os controles que são previstos na legislação, né? Agora, última situação que eu queria colocar, deu nosso tempo, mas só uma situação bem importante e muito rotineira também. É, Hum, a- o- os médicos que estão começando com a terapia injetável, muitas vezes, hum. ou eles se empolgam, querendo comprar uma quantidade gigante de estoque e fazer sair de qualquer jeito, ou então não fazem um estudo de mercado antes de adquirir e, por exemplo, eu compro um monte de protocolo para eu vou começar a trabalhar com fibromialgia. O que menos aparece Sim. ali acaba sendo fibromialgia. Aí sobra um monte de medicamento ali que ele comprou para esse tipo de tratamento. Aí o que ele quer fazer? Devolver para o laboratório. E aí é que não entendem que eu não posso trazer de volta para o meu estoque. Por quê? Imagina, por exemplo, você é médico comprando Hum. um medicamento que eu já vendi para outro médico, eu não sei como ficou o controle de estabilidade, de temperatura, de umidade, não sei nada como. Aí peguei Não, dele de volta, coloquei no meu estoque e estou vendendo para você. Então, assim, ninguém não, quer não, não, isso. Então, esquece. assim, Mas aí que eu falo da importância de você ter porque assim, o médico que trabalha com injetável, ele tem que entender que o laboratório de manipulação é um parceiro deles, é um parceiro de negócios. Tenho certeza que no caso de eu chegar para você, por exemplo, e falar, eu quero 18 protocolos de fibromialgia, você vai chegar para mim e falar, Rui, calma, vai com calma, não pega 18, vamos pegar 6 primeiro, porque a gente vai ter uma parceria. Se eu exatamente. me der bem, você vai se dar bem, e o contrário também. Com Então, certeza. é por isso que eu digo, não adianta a gente querer fazer uma coisa sem planejamento. Para tudo, mas nessa área de injetável, o retorno é muito bom financeiro, o retorno de resultado é muito bom também,
Tá? Eu tenho comigo que isso é o futuro da prestação de serviços médicos, vai acabar passando por isso. Tá? Agora, tem alguns critérios que muitas vezes a gente não está acostumado, às vezes a gente não aprende isso nem que na É verdade, faculdade. é Né? verdade. Então, assim, porque a gente sabe atender o paciente, o cara está com isso, tá, vamos pedir um exame, deu esse resultado, vamos prescrever isso, não sei o que, tá. Só que isso tem custa. E para você poder fazer um investimento desse, você tem que entender que se você comprou a mais, você jogou dinheiro literalmente fora. Tá? Como aconteceu comigo uma vez, de uma oftalmologista, ela tinha comprado leite descartável, ela fez o estoque de leite descartável no consultório dela, na clínica dela, que dava para ter 1 ano, só que vencia. Então ela Nossa! perdeu porque venceu, eu falei, agora tchau, não tem já, mas não dá, não dá. É assim, prazo de validade é lei. Se você usar um produto vencido, você está roubando, você está cometendo um crime, Com né? certeza. Então, por isso que às vezes a gente fala muito assim de orientar as pessoas, e depois é gostoso, porque depois a pessoa fala assim, poxa, Rui, que legal, eu fiz a consultoria com você, além de aprender essa parte, eu aprendi coisas que eu não esperava que fosse aprender, que é essa Verdade. questão gerencial, essa questão operacional, que são coisas que têm a ver com a vigilância sanitária, Uhum. sim, tem. Se você seguir as regras, quem faz essas normas, essa coisa, sabe muito bem do que está fazendo, o que vai acontecer, porque a gente tem a cabeça assim, se tiver um produto comprado a mais, às vezes a pessoa vai cair na tentação de falar assim, eu não vou jogar fora, eu vou dar para outro, e aí começam os problemas de perder rastreabilidade, perder tudo, É, né? exatamente. Então fica difícil por causa disso, É por tá? isso que a gente traz temas diferentes para esses cursos, porque o que eu tenho mais visto é curso sobre injetáveis, curso de implantes, mas que só tem aquela aula médica, abordagem médica, o tempo todo ensinando a prescrever, ensinando protocolo, ensinando isso. Mas aí falta a parte farmacêutica. Se você está lidando com medicamento, você precisa saber lidar com esse medicamento com um farmacêutico. Então, por É exemplo, claro. estabilidade, fotossensibilidade, compatibilidade, o que eu falo muito ultimamente, tem muita gente fazendo curso de injetável, recebendo protocolos prontos, protocolo antioxidante, protocolo anti-inflamatório, sem ter validação farmacotécnica. Então, só simplesmente quer misturar um monte de ampola ali dentro e seja o que Deus quiser. Vai, isso aqui tudo é bom para o paciente, vou Exatamente. misturar. Mas não sabe se é compatível, não sabe se vai turvar, se vai precipitar, o que, que vai acontecer, qual é o É. pH, qual é a osmolaridade. Então, cuidado com protocolos prontos também. E é onde a gente está tornando esses cursos mais completos. Tem a abordagem da parte de regulamentação sanitária, tem a abordagem Sim. farmacêutica e tem a abordagem médica. Claro, mas isso é fundamental, porque senão você vai fazendo isso até a hora que tiver uma necrose, né? Por Exatamente. exemplo, na hora que tiver a necrose, você fala assim, ih, meu Deus, porque não é fácil. Exatamente. Logo, a pessoa vai ter uma reação também, né? Ela pode ter uma reação anafilóide, enfim, pode dar muito problema, Com não pode certeza. ser feito assim. Na minha área de trabalho, só para você ter uma ideia, às vezes o pessoal fala assim, eu posso pegar pop na internet? Eu falei, poder até pode, só que você corre o risco de pegar, ter um pop fantasia que não tem nada a Nada a ver ver com a com atuação o dele. que você faz, e aí você vai ser, aí a própria fiscalização vai entender você como uma tentativa de fraude Exatamente. numa coisa que não poderia ter fraude, né? Porque não é difícil Então, fazer, né? Um poder, pô, mas POP, é risco. POP nada mais é do que descrever a atividade que você mesmo faz. Então, não Exatamente. tem Tem muito alguns segredo. procedimentos que são mais ou menos comuns, porque você, lógico, limpeza Lavagem de de mãos, troca superfície, de. é uma coisa que você vai poder fazer, tudo bem. Agora, preparo de solução, controle, cuidado, não, Vai desculpa, depender aí do não teu dá. fluxo, vai depender da tua arquitetura, vai depender de um monte de coisa, né? Lógico, com certeza. Mas Mas é isso então, daí. doutor Rui, Mas olha, o papo tá bom como passa rápido, né? passou muito rápido, é verdade. Deu 1 hora e 15 aqui, parece que foi alguns minutinhos só. Doutor Rui, eu É te verdade. agradeço imensamente. Opa, Foi um claro. assunto muito interessante aqui. Eu já vejo que tem muita coisa para falar nesse curso. Espero Sim, que o pessoal possa ter um gostinho aí do que a gente vai trazer para eles, porque muitas vezes nem sabem que precisam aprender esse tipo claro. de abordagem. Então, vai ficar salvo aqui o vídeo para quem não pôde assistir.
E a gente se vê em breve. Eu estou muito contente por ter o senhor na nossa equipe de cursos para fazer o diferencial mesmo. Não é só colocar protocolos aí e fazer o povo vender, porque a gente quer fazer algo com responsabilidade. Com certeza. E você pode ter certeza que essa alegria que você sente, eu também sinto fazer parte aí da equipe. Eu acho que a gente vai ter bons resultados com isso. E o mais importante é assim, é que eu falo, quando tudo dá certo, é bom para todo É mundo. verdade. Tá? É bom para o teu paciente, é bom para o teu nome, para a tua reputação, para a tua clínica, para o laboratório que você comprou, é bom para todo mundo. Com Tá? Ao certeza. mesmo tempo, se não se fizer a coisa séria, é ruim para todo mundo também. É Então, verdade. vamos lá, eu acho que a gente ganha bastante com isso, ganha tarimba e ganha em qualidade, que é o diferencial hoje em dia muito, muito requisitado no mercado. Né? Com certeza. Doutor Rui, a gente se vê em breve, então. Muito obrigado pela participação. Está disponível aí Isso. para compartilhar tanto conhecimento com a gente. Então, Valeu. a gente se vê em breve, tá bom? Uma boa É noite isso aí pro daí. senhor. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.